Você vai ter os dados que são possíveis você obter, construa cenários com ele e tome suas decisões. É você ser consistente na promessa que você faz e na entrega que você executa. Colocar conteúdo na linguagem de cada um dos agentes. A gente quer expandir para um novo país. Qual marca a gente é? O ciclo completo, né, que a gente teve de fazer de conquista, não de conhecimento. Porque a gente consegue juntar um pool de marcas, 21 marcas, ocupando espaços em geografias diferentes, para produtos diferentes. Uou, estamos começando mais um podcast da Spread School, nessa casa lindíssima aqui. Eu sou Christian Schink, estrategista digital, professor, palestrante, diretor da SPR na área de digital, e aqui do meu lado também o grande Juliano Brenner Henneman, diretor executivo da SPR, também professor na SPM, palestrante aqui pela Spread School. Seja bem-vindo. Obrigado, Cris. É uma satisfação essa iniciativa da Spread School, que é o podcast da Spread School, com um convidado maravilhoso que vocês vão conhecer em breve. Essa iniciativa da Spread School quer trazer o conhecimento para o ambiente corporativo, para as instituições, para elas entenderem mais de comunicação, de gestão de marca. É realmente algo que tem feito um impacto muito positivo nas organizações que querem fazer do marketing uma prioridade, gerando valor. E o nosso papo hoje vai muito nessa direção. Como a gente faz, como a gente fala sobre uma carreira, que nessa carreira foi muito valor gerado. É sobre isso. Muito bom. Vamos chamar para a mesa o nosso convidado. Vamos lá. Que vai trazer história, que vai trazer conhecimento, um cara que vive a prática, respira tudo isso aqui que a gente vai conversar durante esse podcast, que é o Sérgio Montagnoli, diretor executivo de Aftermarket e Marketing Global na Fras-le Mobility, e passou por grandes empresas além da Fras-le, né, que foi a Ford, a Bosch. Vai trazer pra gente muita história. Seja bem-vindo, Sérgio. Puxa, muito obrigado. De novo, né, posso te chamar de Cris, Juliano, porque eu não vou conseguir falar o sobrenome de vocês, então não vou nem me arriscar, tá bom? Seja muito bem-vindo. Como é que tá se sentindo hoje? Tá bem? Aqui Tô no bem, sul? tô bem. Eu me adapto ao frio, eu me adapto melhor ao frio do que ao calor. Ah, olha aí, ó. Interessante para nossa audiência entender a pergunta. A gente está vivendo um dia que amanheceu uns 7 graus, agora talvez deve estar 9, 10 no máximo. E o Sérgio acabou de aterrissar de São Paulo e veio aqui gravar esse podcast com a gente. Então, realmente, a pergunta é interessante, né? Como é que tá lidando com o frio, Sérgio Montagnoli? E também um pouco com ansiedade, eu acho que também, né? Estar aqui na frente de vocês e participando dessa iniciativa, para mim é uma honra. Que legal, muito bom. Sérgio, uma pergunta importante, assim, abre alas. A gente está aqui, quem é apoiador do podcast é o Mindset IPO, né? E a SPR. Então temos essas duas grandes empresas que nos apoiam para a gente realizar esse podcast da Spread School. E na tua história como gestor, tem um capítulo interessante que tem a ver com M&A, tem a ver com aquisição, que é exatamente a empresa que tu liderava toda a gestão de marca, a Nakata, ela passa a ser adquirida pela Fras-le, né? Ainda nesse momento Fras-le. Depois a gente vai ver que teve uma evolução da marca Guarda-Chuva que a gente pode falar na sequência. Mas conta um pouquinho desse episódio, porque quando a gente fala de gerar valor no mercado que talvez é muito orientado para produto, que história é essa? Conta um pouquinho para nós, um pouquinho dessa tua jornada na Nakata. Bom, Juliano, pessoal, vou falar para vocês assim, você sabe que na minha idade eu adoro contar história, né? Então, assim, eu vou contar uma história para vocês, tá? A Nakata, ela foi vendida umas 7, 8 vezes. Não, mentira. Mas a gente se preparou para ser vendido várias vezes. Nós tivemos roadshows, nós fomos uma empresa a partir de 2004 de um private equity. Então ela era uma multinacional, inclusive aqui do Sul, é a Dana, né? A Dana tinha uma área de aftermarket, ela vendeu globalmente toda essa área de aftermarket em 2004, um private equity comprou, e como um bom private equity, ele tinha plano de entrada, plano de saída. E o que tinha essa empresa no Brasil? Ela tinha a marca Nakata. E esse era o único e maior ativo à época. Então, o que a gente iria vender? Então, nós criamos um modelo de negócio baseado na força da marca.
na proximidade da marca com os agentes de mercado. E a gente tornou a marca uma marca líder. Ela foi por anos consecutivos e ainda é entre as 3 marcas mais queridas no mecânico. E isso tem valor. Muito bom. E nós conseguimos capturar esse valor, como a gente sempre fala, né, Juliano, assim, você só vê valor se você puder cobrar um cadinho mais, né? É isso aí. E Sérgio, essa construção de marca, como tu entende que ela foi realizada? Quais foram as ações mais importantes, as decisões? O que a Nakata fazia que as outras marcas concorrentes deixaram de fazer ou não faziam? Eu vou ter que contar um pouquinho da história do aftermarket, né? Então, o aftermarket, que é a área de reposição de autopeças, né? Então, a gente tem, no mundo de autopeças, a gente tem uma venda que faz para a montagem de veículo, a gente chama equipamento original, e tudo aquilo que é vendido para o veículo, uma vez que ele já está rodando, a gente chama de aftermarket, tá? Que é o mercado de reposição de peças. O que a gente pensou na época é que o produto ele começou a ficar muito similar entre as marcas de escolha do mecânico. Então, o mecânico ele elege algumas marcas, 3, 4 marcas que para ele são significativas. E a gente começou a falar, não é mais possível se diferenciar em produto. O produto Nakata não era tão melhor ou tão pior do que qualquer outro na sua categoria. E então nós começamos a selecionar atributos que fossem importantes para os diversos agentes da cadeia. E se a marca ela fosse relevante para o sucesso profissional de cada um desses agentes, nós seríamos uma escolha natural. E isso que nos levou a estar entre as 3 marcas mais queridas em pesquisas para o mecânico. A gente não fez pesquisa para a equipe de venda, mas a gente pode dizer que no negócio de reposição, o decisor é o mecânico. Então, ele é o agente mais importante para decidir qual marca vai ser aplicada. Não é o usuário. Eu posso garantir, se vocês forem agora fazer uma manutenção, boa parte das marcas de peças vocês não vão conhecer. Talvez uma marca de bateria, uma marca de pneu, mas uma marca de amortecedor e de pastilha de freio. É verdade. Sim. Não. E num serviço desse a gente acaba nem tomando conhecimento, a gente como consumidor, né? A gente como dono do automóvel. O mecânico faz todas as opções pela gente, né? E vocês estão em boas mãos, porque tem algo que é muito importante para o mecânico. É o consumidor não voltar para refazer o serviço. Isso, se tem uma dor na oficina, é alguém voltando por um serviço mal feito. E entenda-se serviço, mão de obra e peça. E Sérgio, eu tive a oportunidade de trazer o Sérgio lá nas minhas aulas da SPM como Leader in Class. Foi muito legal porque ele contou um pouquinho dessa jornada ainda da Nakata, né? Depois a gente vai chegar na frase de mobility. Mas Sérgio, o que fez com que esse mecânico começasse a ter um pouco mais de carinho, preferência, entendesse a força da marca? O que vocês fizeram de verdade, assim, na questão mais tática da gestão de marca? O que vocês faziam, no caso? Eu acho que assim, não vai ter uma bala de prata, isso tem que ficar claro para todos os agentes e profissionais. Assim, é um conjunto consistente. Então eu vou dar um exemplo que nós chegamos à conclusão de que a marca ela precisava ser endossada para o mecânico, para facilitar que ele entendesse que ele estava trabalhando com uma marca importante, uma marca famosa. E a gente encontrou, por exemplo, o rádio como meio, e começamos em 2012, então faz 14 anos que nós estamos no programa, na jornada esportiva da Band, falando de autopeças na linguagem do mecânico. Então esse é um elemento, então você ter consistência, e aí você vai escolher qual é o mote que você vai adotar. O nosso foi em confiança. Proximidade, confiança. Quando você adota esse mote de proximidade e confiança, o seu modelo de negócio precisa estar ajustado para isso.
Porque não pode haver uma distinção entre o que você fala e o que você faz. Então você de fato tem que fazer. Tem que entregar a confiança. O que você prometeu. Né? Se você promete confiança, você tem que entregar a confiança. E isso se dá em todos os pontos de contato com o mecânico. Então, é comum hoje a gente encontrar uma URA para falar quando você tem problema. Nós temos uma pessoa para tratar de problemas. É um 0800, você vai falar com alguém. Você vai falar com um técnico, não é um alguém. Você vai falar com um técnico. Então, esse é um elemento que compõe todo esse arcabouço que eu estou falando de servir melhor o mecânico. A gente também desenvolveu. Nós estamos no mercado digital, Cris. Ficou muito mais fácil você levar conteúdo ao mecânico do que era antigamente, certo? E eu vou traçar aqui um paralelo. Eu estive no México recentemente. Não dá para comparar o nível digital do nosso profissional do segmento com o que tem lá. Assim, o Brasil está... eu poderia dizer que nós somos heavy user, nós consumimos tecnologia. Eu não conheço nenhuma pesquisa que fale sobre isso, mas por experiência eu posso garantir que o brasileiro, acho que por conta do sistema bancário, os nossos pós-pago, né, o acesso para a internet pós-pago, tudo isso facilitou. E a gente consegue colocar conteúdo na linguagem de cada um dos agentes. Então, para o mecânico é uma linguagem técnica, para o vendedor é argumentação de venda, para o dono da oficina é qualidade de gestão. Então vejam que não tem uma bala de prata, mas se eu pudesse dizer assim, o que é importante? É você ser consistente na promessa que você faz e na entrega que você executa. E pensando nisso, todos os pontos de contato, né? Então vocês têm... Foi mencionando alguns pontos de contato, né? Com certeza muitos outros, né? Mas como é legal isso, né? Pensar que a mensagem precisa chegar da mesma forma em todos os pontos de contato. Claro que adaptando a linguagem para cada um desses pontos de contato, né? Com diferentes públicos ali, só tô falando do mecânico, com o gestor, né? E tal. Mas é muito que a gente também defende, né? Na questão da consistência, né? De tu ter uma mensagem clara, simples, né? Que seja facilmente compreendida. E é consistência aquilo durante muito tempo, né, para construir esse tipo de mensagem. Quando a gente grava esses podcasts, a gente fica muito feliz, né? Porque aqui é uma aula de marketing. O suprassumo da simplificação de marketing é promessa e entrega. Acabamos de falar sobre isso, né? Temos que prometer muito bem e temos que dar conta de entregar, né? E essa promessa e essa entrega consistente durante muitos e muitos anos. E daí, Sérgio, volta àquele ponto que tu já colocou aí, que foi muito bem colocado. Os produtos começam a ficar muito similares, né? E a gente fala muito, inclusive na SPR, né, Cris? É commodity. São todos muito parecidos, praticamente iguais. E daí tem um elemento que faz toda a diferença, que é a marca, né? Que realmente faz com que ele eleve de degrau e a gente consiga cobrar, como tu falou, um cadinho a mais. Que é um dos grandes lances, né? Quando a gente constrói marca, é justamente a gente sair da briga ali por preço, né? E a gente conseguir ter uma margem melhor para justamente, né, ter mais caixa para poder fazer melhores ações. Então uma coisa vai levando a outra, né? E Sérgio, seguindo essa história, a gestão, né, depois dessas grandes marcas que o Cris já comentou ali na abertura, tu tá à frente da Nakata com um timaço, né? Muitas pessoas muito importantes. Inclusive, a gente já teve a oportunidade de entrevistar a Sabrina Carbone. Beijo pra ti, Sabrina. A gente tem uma mudança... E aqui vale um parênteses, foi muito bom aquele podcast. Muito bom, muito bom. Sabrina foi um arraso. Ela foi bem demais. Muito como bom. sempre, né? E Sérgio, a Fras-le, ela adquire a Nakata, né? E é interessante porque a relevância da Nakata é tão significativa que vocês que estão na gestão de marketing da Nakata acabam assumindo posições importantes na gestão de marketing da própria Fras-le, né? Conta um pouquinho dessa história, desse capítulo de ser adquirido e estar numa nova corporação. Primeiro, eu sempre agradeço a generosidade das pessoas que estiveram e estão lá. Porque o que você disse é um fato, não é normal. Mas
eu vou repetir a fala deles, então eu não quero parecer vaidoso, mas a gente realmente se orgulha da construção que foi feita após a aquisição. Sim, durante a aquisição nós tínhamos um papel importante na Nakata, era uma empresa de $500 milhão de reais por ano, era uma empresa pequena. Ela era muito relevante, e esse é outro papel da marca, me permita voltar um passo atrás, né? Quando as pessoas falavam de Nakata, elas imaginavam uma Nakata muito maior do que de fato ela era. Isso foi muito positivo também para a transação. Claro. Valor percebido. O valor percebido da Fras-le para nós nós obviamente conhecíamos o grupo. Nós já tínhamos sido vendido do Private Equity para um outro grupo brasileiro e estávamos no segundo momento da venda. E para nós era muito, muito importante ter o que a gente chama de um investidor estratégico. Porque pensa, você vendido, revendido, chega uma hora que os executivos falam, puxa, eu preciso parar de fazer a apresentação, de vender a empresa, eu preciso aumentar o valor dela para poder vender de novo. E graças a todo esse trabalho, inclusive as pessoas que estão na Fras-le hoje, eles nos adquiriram como investimento estratégico. A Fras-le tinha uma forte reputação na área de freio. E a Nakata na área que a gente chama de suspensão e direção. E a estratégia da Fras-le era ampliar o seu portfólio, ficar menos dependente do freio e ter uma relevância maior no mercado de reposição. A gente tem uma fala, eu sei que tem gente que vai discordar, mas peixe grande come peixe pequeno. E a gente queria ser peixe grande e não peixe pequeno. A Nakata era um peixe pequeno. A Fras-le sozinha era um peixe pequeno. Mas quando juntou Fras-le e Nakata e Fremax, que foi a primeira experiência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, muito bem sucedida de aquisição, e a Fras-le ganhou uma metodologia de aquisição, voltando para o M&A, né? Não é só fazer o M&A, não é só para dentro, tem segredinhos ali, tem pó de pirim-pim-pim para você fazer bem feito. Então a gente chegou numa indústria que era produto. Até porque produto de freio, ele é um composto. Se você pensar numa pastilha, numa lona, ele tem sim, falar de novo, tem pó de pirim-pim-pim, porque você junta pó compacta, né? Então você tem formulações diferentes. De fato, você consegue ter níveis diferentes de performance de um produto. É quase que uma receita, né, que entra ali e vira uma pastilha. Perfeito. É uma receita de bolo e bem feita, você tem um bolo melhor. Você pode ter um bolo de alta performance e alta durabilidade, ou só alta performance, ou só Então você pode fazer essa receita o que for mais conveniente para o seu cliente. Então, era uma empresa, sim, muito voltada para produto, até porque ela nasceu desta distinção, né? É assim que ela se diferenciava, né? Fazendo várias formulações de acordo com o uso de cada cliente. Mas eles ainda não tinham essa compreensão que a gente atuava dentro de um ecossistema. Era uma empresa produto transacional. E na Nakata a gente já era serviço e relacional. E, de novo, né, refraseando, os meus colegas que estavam lá, estão ainda, eles queriam a Nakata por conta deste modelo de negócio, e não dos ativos que de fato a gente não tinha, exceto a marca. Então, por isso que a gente herdou e conseguiu fazer esse trabalho de marca e essa transição também para a Fras-le. Muito bom. Até para a audiência entender, hoje o Sérgio ele é diretor de aftermarket, marketing global da Fras-le Mobility. E a Fras-le Mobility é uma marca guarda-chuva que tem abaixo a Fras-le Freios, a Nakata, a Fremax, a Controil
e outras dezenas de marcas pelo mundo. Sim, você tem na Argentina Playbestos, você tem na Inglaterra Juratec, você tem Moresa no México, Fritec no México, e a gente é líder em todos os lugares com as nossas marcas. É bonito isso, hein? Percebam, audiência, a gente tem uma gestão e uma liderança de marca Brasil, e logo na sequência a gente tem uma liderança de várias marcas em várias localidades. É realmente um cargo de muita responsabilidade de marketing, e a gente mais uma vez está feliz de receber Sérgio Montagnoli aqui no nosso podcast. E antes de nós entrar ainda mais aspectos técnicos ali, algumas perguntas que a gente vai dar uma provocada aqui no Sérgio. Queria conhecer um pouquinho mais o Sérgio, assim, também como pessoa, porque é legal a gente pensar na história de quem tá por trás ali, assim, né? Como é que chegou ali, por que chegou ali, onde tá hoje. E a gente acabou pulando no início 3 verdades e uma mentira. Puxa, a gente trouxe assim, agora na nesse lata? momento. Mas a gente trouxe agora nesse momento aqui para te conhecer mais pessoalmente também. 3 verdades e uma mentira, e o Juliano vai adivinhar qual que é a mentira. Sempre sobra para mim. Então vamos lá. Eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto de praticar exercícios. Exercícios. Eu gostei muito de futebol. Joguei futebol até os 40 e poucos anos, mas agora eu não gosto mais. Perdi o paladar. E falando em paladar, eu gosto de cozinhar. Gosto de cozinhar. Então são 4 verdades, uma delas não tanto. O que tu acha, Juliano? Eu acho que o Sérgio ainda gosta de futebol. Eu acho que... Pois é, eu também senti eu fiquei desconfiado. Será que será que ele joga ainda? Não sei se joga, mas eu Frequenta os acho que campos, eu os tô com a gramados? impressão que ele ainda... Ele negócio agora, pelo não verbal, eu fiquei na dúvida se ele cozinha também agora. Mas ele falou trabalho, eu acho que Com certeza. com certeza. Por Trabalho tudo pra que realiza, caramba, não tem que trabalhar demais. Não tem como não. Aí falou de esportes, futebol e aí cozinha. Esportes, se vocês olharem a forma física dele, eu acho que ele Pratica. não tem como não fazer esportes. Será que ele é adepto do CrossFit? CrossFit. Não sei, nós vamos conversar. Mas eu também iria na questão do futebol. Olha. E eu acho Revelação. Eu acho que ele ainda Pois é. gosta de futebol. Então, não faço crossfit, mas eu faço musculação, a gente precisa, depois de uma determinada idade, você agradece quando tem dor, porque se você tem dor, você está vivo, certo? Então, assim, eu faço realmente exercício, eu gosto, pratico, eu faço caminhada, eu corro, não corro mais como fazia antes. Joguei muito futebol. Eu adoro futebol. Eu sonho que eu tô jogando futebol. Antes eu sonhava que eu fazia gol, agora eu sonho que eu chuto a bola dá 2, 3 roladinhas e eu não tenho força. Então é muito frustrante para mim. Mudou o sonho. Mudou o meu sonho. Até o sonho se adaptou, né? Vai se adaptando a nossa. E cozinho, eu adoro cozinhar. Eu tenho aquele momento, Juliano, como nós estávamos conversando um pouco antes, de você, de fato, se concentrar no que você está fazendo. Na cozinha você precisa ter isso, né? Até porque você lida com faca, né? Então é importante que você tenha bastante atenção no que você está fazendo. Você lida com calor, né? Então você tem que ter muita atenção no que você está fazendo. E toda uma etapa de preparação, né? Perfeito. Pré o cozinhar. Que legal. Vou fazer um paralelo com a cozinha aqui, Sérgio. Quando a gente fala em cozinhar, tu é a pessoa que segue a receita na ponta do lápis, assim, ó. Aqui tá a receita, aqui fala 15 gramas disso, vai lá, pesa 15 gramas disso. Ou é aquele cara ali que vai mais no feeling, que olha, dá uma olhadinha na receita por cima, mas daí já coloca umas outras coisas, já nem sabe direito o que fez, não vai conseguir repetir, porque cada prato é uma vez só. Quem que tu é na cozinha? Esse aí, Cris. O criativo que cria? Eu acho que eu tenho um bom paladar, então eu consigo distinguir. Então eu vou num restaurante, eu consigo distinguir o tempero, o que tem de diferente, até se é mais intenso, menos intenso.
e eu tento reproduzir. Então, eu comecei com a cozinha assim, eu tentando reproduzir pratos em casa que eu comi em restaurantes. E, óbvio, você não chega naquela receita, mas você chega numa solução muito agradável, né? Sim. Então, pelo menos é o que as pessoas falam, Cris. E agora no trabalho? Enxerga o trabalho dessa mesma forma? Eu acho que você trouxe um paralelo que eu nunca tinha pensado, mas com certeza é bem isso. Não tem uma receita de bolo. O resultado do trabalho, ele está relacionado com a maneira com que você consegue fazer com que pessoas tragam ideias, construam ideias, tenham engajamento. E nós estamos falando de pessoas, eu não estou falando de uma pessoa. Então você tem... Eu tenho um livro, não vou ficar sendo teórico aqui, né? Mas eu crio gatos, né? Eu sempre tive gato. E o gato, o que é diferente do cachorro? O gato tem uma personalidade. Aí você fala, então todo gato tem... Não. Cada gato tem sua personalidade. E ele não vai fazer o que você quer. Nem que você ajoelhe e peça. Nem que você o intimide. Nem que você o alimente. E longe de fazer paralelo com pessoas, mas vamos pensar assim, você não consegue, como foi no passado, conquistar confiança e engajamento por imposição. Imposição do cargo, coerção, né? Eu comecei a trabalhar 43 anos atrás, então... Era um pouco diferente. Era um pouco diferente, certo? Então, o que você faz hoje, né? Hoje você tem que inspirar mesmo. Você tem que inspirar. E inspirar, voltamos para a receita. Assim, não tem uma receita pronta. Ela tem a ver com as pessoas, com o humor das pessoas, com o momento delas e o seu. Porque se tem uma coisa que as pessoas percebem, é quando você não está sendo autêntico. E aí ela não sabe o que tem por trás dessa não autenticidade. Se eu estou mais triste naquele dia, se eu estou com um problema financeiro, se eu estou tendo que resolver algo mais urgente na minha vida, ela não sabe. A desconfiança, ela gera uma incerteza, e a incerteza uma insegurança, e insegurança uma desconfiança. E aí ele não vai se doar, ele não vai se entregar. E a gente precisa que as pessoas estejam inteiras no trabalho, porque não é mais possível a gente dividir. Eu sou desse tempo, então posso falar, né? Você entra aqui na empresa, você deixa seus problemas lá fora. Você é um na empresa e outro em casa, né, Juliano? Você já deve ter ouvido falar isso alguma vez, né? Então, mas isso não existe, né? Nós somos uno, né? Nós somos uma pessoa. Então, assim, eu acho muito importante a gente levar em conta que a gente não vai acertar sempre, mas a gente tem que ter um propósito de vida, que é ser bom, generoso com as pessoas. E isso implica em você transferir conhecimento, absorver conhecimento, inspirar, ser inspirado. Então essa é a receita. Se a gente for pensar numa receita assim, sendo, sei lá, eu tô sendo até romântico, né? Mas é o que eu acredito. Mas eu peguei a essência. E deixa eu falar uma coisa que é interessante. A gente tem a oportunidade de trabalhar com o Sérgio, né? Tem a honra de trabalhar com o Sérgio. E eu acho que uma das coisas que tu faz, Sérgio, é liderar pelo exemplo, que para mim parece que é uma das questões mais importantes, né? Reuniões com o Sérgio, super pontual. Reuniões com o Sérgio, tarefa dada é a tarefa que vai ser executada. É estar firme sem ser rude, uma forma educada, até serena de lidar com as situações. Eu acho que o exemplo que tu dá, Sérgio, nos contatos que a gente teve, que não foram tantos, mas foi uma quantidade razoável. Sim. Alguns bons contatos. Eu acho que isso é muito interessante, Sérgio, porque a gente, na SPR, na Spread School, a gente lida com muitos e muitos executivos, né? E lidar contigo é algo que é bom. E isso traz essa questão de confiança,
que a gente e essa confiança ela conecta com as pessoas, né? Daí tu acaba conquistando um time legal contigo porque eles sabem que podem contar com a tua liderança, né? Muito legal mesmo. Primeiro, muito obrigado, né? Agradeço de coração suas palavras. Isso aí. Fatos e fotos, gente, é bem assim mesmo. E quando a gente fala de time, né? Quantas pessoas hoje estão contigo no... Nossa, não estou da área comercial, porque eu tenho marketing e tenho a área de... Como está composta a área comercial? Então, vamos pegar o Aftermarket Brasil. Ele tem a área de vendas, a área de Customer Service e uma área de Customer Success, que pensa no ecossistema, né? Da porta do distribuidor para fora, você tem elementos chaves de sucesso, como eu mencionei anteriormente, né? Ele não está ligado não necessariamente ao transacional. O transacional, nós temos uma área de Customer Service, que é faturamento, que resolve problemas. Imagina você numa empresa complexa como a nossa, se você tem uma divergência de entrega, se você tiver de falar com 6 pontos de faturamento diferentes. Nós temos 6 pontos diferentes de faturamento para os clientes, tá? Então a gente criou uma área de Customer Service que a excelência está no trato do transacional. É deixar a vida do nosso distribuidor mais tranquila, lean. Todos os elementos de toque com a empresa, a gente chama do order to cash, né? Desde a entrada do pedido até a entrada da receita decorrente, né? E temos essa área de Customer Success, que envolve garantia, treinamento, aperfeiçoamento dos agentes. É uma área que nós inoculamos também todas as plataformas digitais. Porque faz mais sentido pela amplitude, né? Então você tem plataformas digitais, são mais ou menos, hoje eu corro o risco de dizer 50 mil oficinas, você tem mais ou menos 200 mil mecânicos atuando no setor. Você tem mais distribuidor, mas você pode colocar aí mais umas 50 mil pessoas vendendo. Então é um ecossistema denso, de 250 mil pessoas mais ou menos. Como é que você leva conteúdo de interesse para que ele de fato possa ter sucesso profissional? Não pode ser, voltando, temos que ser consistente com a fala, né? Então criamos uma área para isso e ela tem também uma área de plataforma digital. Então, Customer Success, a Customer Service, vendas. Essas são as áreas do Aftermarket Brasil. E temos o marketing, o trade market, que é muito local, porque o aftermarket ele é regional. Ele tem a ver com os hábitos de consumo de cada país. Então, quando a gente pensa em trade, ele é regional. Então, cada uma das nossas geografias tem uma área de trade. Ah, mas ele usa a marca como ele quer? Não. Aí a gente tem a orquestração global, que o Juliano conhece muito bem, que é como é que a gente consegue juntar um pool de marcas, 21 marcas, ocupando espaços em geografias diferentes, para produtos diferentes, tendo que tirar o máximo de valor desses posicionamentos. Então, isso requer uma orquestração e ela é bem complexa. Sim, mas essa área de marketing dos outros países é centralizada aqui no Brasil? Ou não? Cada uma tem a sua gestão? O trade é local, mas todo look and feel do material é global. Então você não pode ter uma campanha de vendas de free tech que traga elementos que não façam sentido para nós, para o que a gente espera da marca globalmente. Sim. Sim. Ficou claro? Sim. E a gente tem marcas mais ou menos globais. Então vamos pegar a Fritec, que é a nossa recente aquisição no México, né? A empresa ela é líder de pastilhas de freio e disco de freio no México. Tem 30 e poucos % de market share. Ela tem um tratamento de imagem que serve sim para o mercado mexicano, mas para todos os países, inclusive do norte da América do Sul, então Centro-América, tudo. Então ela é uma marca que a gente chama de regional,
mas ela é uma marca muito relevante por atuar em vários países. Então tem que ter sim um look and feel apropriado, e aí casa com a casa-mãe. Quem que é a casa-mãe? É o guarda-chuva, que o Juliano lembrou bem. A frase Mobility, ela tem uma proposta. E as marcas têm que seguir essa proposta. Não podem divergir dela, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Por isso que tem uma área de marketing global, para que uma marca não destrua valor em uma geografia ou compita com outra marca, destruindo o valor das duas, né? Sim, sim. Então existe uma gestão unitária ali num país, na região, mas que sempre responde também Responde para o global. pro global para ver se está tudo alinhado. Né? Porque a execução é local, né? Então você vai ter que ter uma agência local, a linguagem é local, e está muito associada ao trade ou uma campanha específica, mas o propósito da marca... as marcas têm propósito, certo? Então, assim, detalhe. O propósito da marca, ele tem que ser discutido porque ele precisa de uma orquestração global. Então, essa marca, usando o exemplo da marca mexicana para a gente sair um pouco do Brasil, a Fritec, a gente pode usá-la em outro país? Então, tá bom, ela já atende a América Central, ela pode ir para os Estados Unidos? Então, se ela for para os Estados Unidos, ela precisa ser preparada para isso. E essa é a orquestração global que a gente fala. Como é que a gente lida com isso? Eu vou usar a fala do Jean em termos práticos. Sim. E eu tenho uma dúvida muito particular quando a gente pensa nesses guarda-chuvas, quando a gente está falando de muitas marcas, assim, e numa situação muito global, quando a gente quer expandir para um novo país, qual marca a gente eleva? Se a gente tem marcas que são concorrentes, né? Se a gente pegar aqui, tá no México, mas tem uma igual aqui no Brasil, né? Qual vai para os Estados Unidos? Assim, eu te falei que eu cuido de vendas também, né? Então eu sou muito pragmático. Assim, se eu tenho uma marca num país que constrói valor, eu não vou destruir. Eu não vou, por vaidade, levar uma marca do Brasil para lá. A Fras-le, ela vende pastilhas no Brasil, também é líder no Brasil, tá? Se a gente fosse ingênuo, eu digo ingênuo, mas não me entendam mal, assim, não, vamos colocar Fras-le no México. A gente comprou a da Consa, ele que coloque Fras-le lá. Puxa, mas a Fritec já tem 30% de market share. Eu vou colocar Fras-le no mesmo segmento ou vou fazer como outras empresas já fizeram, um co-brand, que aí eu tenho que explicar. Eu tenho que explicar pro cara que... Para quê? Complica a mensagem. Complica. O que eu preciso é extrair o máximo de valor no posicionamento proposto para a Fritec. Se ela não estiver cumprindo esse papel, eu e o Juliano, nós estamos conversando muito sobre isso, né? Como é que as marcas se posicionam de formas a não se canibalizar? Porque tem lugares que você tem mais de uma marca nossa, né? Então a Argentina é um exemplo, né? Nós temos Fras-le, que tem um posicionamento que a gente chamaria de Best, e temos Playbestos, que tem um posicionamento de uma marca que a gente chama de Better. Então, Best, Better, Good, é assim que a gente entende. Sim. Vai ter outras teorias, mas é como nós, eu e o Juliano, a gente formulou a nossa estratégia de presença das marcas globalmente. Então o Juliano sim teve grande papel nisso, né? Então, mais uma vez, agora é minha vez, né? Muito obrigado, foi um prazer trabalhar com você. Mas é isso, a gente não destrói valor, a gente cria valor. E esses posicionamentos, né? O Sérgio comentou, o Best, Better e Good, eles acabam trazendo essa vantagem, né, Sérgio? Porque eu posso ter 3 marcas, elas não vão se debater, não vai gerar uma autofagia, não vai gerar uma competição que não é saudável. Só que cada mercado, a gente falou muito sobre isso, né? No caso da Fras-le Mobility, tem as suas características, tem o seu jeito, tem o carinho, né? Essa percepção que a Nakata tinha, em outros mercados, as outras marcas adquiridas, elas também têm, né? E a gente tem que respeitar isso, tem um valor imenso, né? Então, essa gestão de marca global baseado na arquitetura de marcas é um desafio e, na verdade, ele é sem fim, né, Sérgio?
ele todo o dia, todo o ano, todo mês, ele vai se repetir e a gente vai continuar tendo ele no radar, né? Porque, assim, eu quero voltar para o propósito da frase mobility, né? Quando a gente, de novo, né? Juliano participou dessa construção também. Quando a gente estava construindo a frase de mobility, o que a gente queria, né? O que a gente queria de verdade, né? Assim, como empresa, o que a gente queria? Nós debatemos bastante isso, né? Fizemos o perfil da marca, mas o que a gente queria mesmo, e a gente resumiu numa frase, que é manter a vida em movimento. Mas como é que a gente vai fazer isso? Né? Porque isso é uma frase de efeito, né? Então, legal, né? Keep life in motion. Mas como é que você entrega isso, né? Então você pensa que você, quando vende um veículo novo, você tem 5 ciclos de veículos usados sendo vendidos. Eu vou pegar os números do Brasil. Você vende 2,5 milhões de veículo novo, você tem uma frota de 44 milhões. Essa frota, ela precisa se transitar com segurança. A gente chama de controle de movimento, né? Então, ela precisa ter controle de movimento. Ela precisa ter conforto. E ela precisa ter economia. Né? Então, temos vários elementos que a gente pensou em levar como entrega para que a vida, de fato, esteja segura quando você transita com um carro usado. Um carro usado tão seguro e confortável quanto o novo. Mas ele vai fazer mais barulho. Vai. Mas a hora que você frear, ele freia. A hora que você passar uma lombada, você não bate com a cabeça no teto. Né? A hora que você vai fazer uma curva, o carro não derrapa. Entendeu? Mas é um carro de 25 anos. A idade média da frota do Brasil está em 10 anos. 10 e pouco. Então vamos imaginar, entre um veículo zero, você tem aí e nós vamos encontrar muito na rua, né? Veículo com 25, 30 anos. Esse veículo também tem que frear quando pisar. Até porque ele convive nas rodovias e nas vias com um veículo zero também. Então, eu estou falando muito de carro de passeio, mas a gente aplica o mesmo conceito para os veículos comerciais, tá? Então, caminhões, ônibus. Então, o propósito foi esse. Então, quando nós pensamos lá, a gente falou, puta, legal, então qual vai ser a marca-mãe? A frase já tinha 70 anos. Tinha uma construção muito interessante nesse segmento. Como é que a gente faz, então, para manter o legado, mas não pode ser a marca de produto, porque a marca de produto é produto, frase é produto. E a gente queria se apropriar. Eu sou do tempo da Gillette. O que é Gillette? Né? É lâmina de barbear, mas ninguém conhece. Bombril. Né? Bombril. Né? E a gente queria transformar. Eu estou fazendo propaganda de graça, tá? Mas é porque faz muito efeito isso, né? Você consegue fazer a conexão. Pensou, freio, frase. Mas a gente não podia construir pensou, freio, frase como construímos agora, sendo que frase era o nome da empresa que vendia amortecedor. A gente também não podia perder a história. Então foi aí, né? Mais uma vez, Juliano nos ajudou a construir uma marca, e hoje a empresa se chama Frase Mobility. E ela é a marca institucional, guarda-chuva de todas essas outras marcas que eu falei, que são muito relevantes nos seus respectivos segmentos. A gente tem uma marca nos Estados Unidos que tem 10% de market share de freio, chama Juratec. Nos Estados Unidos não, perdão, no Reino Unido. Nos Estados Unidos, a gente tem um co-brand com uma outra empresa, e nós temos 55% de market share de lonas no mercado americano. Sérgio, existe uma estatística e uma expressão que eu já ouvi em umas palestras da Frase Mobility, um fato, na verdade, que todos os ônibus escolares norte-americanos, os amarelinhos, têm um produto Frase dentro deles. Sim. Olha só que loucura a audiência. Imagina que todos aqueles veículos que transportam os alunos dos Estados Unidos têm uma peça do grupo Frase Mobility dentro deles. Disco de freio para carros de polícia americano. Nós temos o nosso disco de freio Fremax. Lá a gente vende com a marca
O mercado americano tem uma peculiaridade, a gente não vende com a marca Fremax, mas a gente é líder no segmento de veículos da polícia. A gente tem agora uma liga que é muito interessante, porque esses mercados do norte da Europa, Estados Unidos, Canadá, você tem muita neve, e eles usam sal para a neve não derreter e eles poderem fazer a coleta do gelo, né? Bom, mas isso para o sistema de freio é horrível, porque você deteriora o disco. Oxidação total. Oxida. Então, imagina, você tem um carro novo ali, você vai na rua, você fica todo oxidado, e às vezes pode prejudicar, sim, porque você deposita, né, material ali, pode prejudicar a frenagem, né? Então, a gente criou uma liga, que é uma pintura, eu não falei, mas a Fras-le, ela pertence ao grupo Randon, que agora a gente chama de Randon Corp. E junto, Randon Corp e Fras-le, a gente construiu uma empresa de nanotecnologia chamada 91. E essa empresa desenvolveu junto com nossa engenharia da Fras-le uma pintura que ela é antioxidante. Então a gente está vendendo discos para Suécia, Canadá, Estados Unidos, com uma duração 3 a 4 vezes maior do que o disco comum. Nanopartículas de nióbio, né? Nanopartículas de nióbio. Então, assim, Fras-le também é tecnologia. Muito bom. Muito tecnologia. Que legal conhecer um pouco mais disso. E eu quero trazer talvez uma pergunta mais provocadora, assim. Que é, se a gente olhar para os últimos... Vamos pegar um ano, os últimos 12 meses. Qual foi a decisão mais difícil que teve que tomar? Sem dúvida. Fazer o facelift na marca Fras-le. Essa foi... Fras-le Freios. Muito difícil. Porque fazer a Fras-le Mobility, ela tinha uma dificuldade, sim, que era, como eu citei, não perder o legado passado e se mostrar como novo, permitindo que a Fras-le produto, ela assumisse esse papel de pensou freio Fras-le, né? Bom, mas é uma marca de 70 anos. O Grupo Randon, quando adquiriu a Fras-le, ele nem tocou na marca. Então essa marca, ela era extremamente tradicional. Sim. E a marca, ela foi construída, o logotipo, com a frase, que é Fras-le, e os stripes, que são aquelas barrinhas vermelhas que eu só fui descobrir depois, que eram simulação de uma frenagem. Agora, pensa bem, nós exportamos essa marca para 126 países. 126 países, é muita coisa. Aí você fala assim, puxa, nós vamos mexer na marca que é exportada para 126 países, que vai estar em todos as embalagens, tudo aquilo que cerca a nossa comunicação. Essa aí a gente teve muito cuidado. Mais uma vez, né, Júlia? Verdade. Esse trabalho de design, ele foi realmente de grande responsabilidade, Sérgio, porque a gente não podia perder a essência da marca. Ela tinha que se apresentar mais contemporânea e as pessoas têm que olhar para ela e dizer, olha, é aquela Fras-le que eu confio, que está em mais de 120 países, só que agora ela está mais moderna. Ela está setada para os anos 2026 que a gente está habitando, né? Então... É o trabalho aquele bem feito de design, né? Que é aquele facelift, aquela evolução, que a gente até faz uma analogia, né? Aquela plástica muito bem feita no rosto de uma pessoa que ela ficou um pouco mais bonita, né? Talvez um pouco mais jovem, mas exatamente aquela mesma pessoa. É a pessoa que tu continua confiando, continua gostando e tu não choca quando ela veio te visitar depois de ter feito essa cirurgia plástica, vamos dizer assim. O Juliano está sendo bem educado. Porque foi muito intenso. Porque mesmo que sejam mudanças sutis, elas eram muito perceptíveis. Eu acho que essa foi assim, é uma linha muito tênue, mas a gente conseguiu, mas você gerou impacto.
Então as pessoas, na primeira vez que olhavam, nossa, torciam o nariz e falavam que já não era mais a mesma empresa, que nós íamos ser confundidos com marcas piratas. E a gente falou, olha, então vamos lá, vamos fazer mais uma apresentação. Não, mas o grau, o ângulo... Tá bom, gente, vamos ver tecnicamente, porque não, esse é um dado interessante, né? Tem ciência para fazer isso. Exatamente. Não é... A gente estava muito empírico. convicto, né, Sérgio, que tinha sido feito o melhor trabalho. E daí quando bate ali nessa pessoa que reagiu desse jeito, a gente assim, ó, já calma que logo vai fazer sentido para ti. Né? Perfeito, foi isso mesmo. A gente fez várias rodadas e não mudamos uma vírgula. Não mudamos. Mas a gente fazia várias rodadas do antes e depois, antes e depois, antes e depois. Não é porque a gente não mudou porque é teimoso, não, porque nós estávamos convictos do que a gente havia feito no nosso trabalho inicial. E todo o storytelling, ele fazia muito sentido para uma marca que quer entrar em 2026, né, que foi agora que a gente está lançando, né, moderna. Eu sempre falo assim que tem coisas que são tradicional e velho. Então vamos fazer para usar duas palavras, o que é ser tradicional e o que é ser antigo, velho, né? Assim, o que é tradição, né? As pessoas elas usam tradição como sinônimo de coisa velha e não é. Velho ou antigo, aquilo que eu posso descartar. Tradição eu não vou descartar. Né, são valores, né, isso você não vai descartar. Então nós fizemos muito bem esse paralelo de manter a tradição do que era a frase, mas com um visual muito mais moderno e que conversa, e eu aqui tem uma frase, a frase produto, ela era escrita com um hífen. E, nossa gente, para tirar esse hífen, foram várias reuniões, né? Nós estamos tirando um hífen da marca, mas não fazia o menor sentido uma marca que quer ser global ter o hífen fora... acabava não sendo mais necessário, né, Sérgio? E a gente tu falou muito bem, né? A tradição, mas sem ser o velho, né? Sem ser o velho. Porque olha a mobilidade como está hoje, né? A gente pode pegar um aplicativo que não tem mais motorista, a força da eletrificação, né? Hoje em dia a frenagem ela freia, mas ela regenera a força motriz do veículo, né? É um mundo que está realmente muito, muito diferente do mundo há 15 anos atrás, 10 anos atrás. 10 anos. A mudança é muito forte e a marca realmente ela precisava dessa força, né? dessa atualização. E o trabalho ficou lindo. Eu também acho. Quanto tempo levou de convencimento das pessoas? Nossa, foi... Pra gente ter uma ideia assim de quando a marca... Em tempo, acho que foi uns 4 meses, né? Mas assim, 4 meses dá a impressão que você fez e depois voltou 4 meses. Não. Tinha reunião... Chegou um momento ali final que a gente tinha reunião toda semana. Toda semana. E reuniões importantes, né, Sérgio? Porque as pessoas realmente tinham que entender tudo o que estava sendo feito com muita ciência, né? Porque design é ciência, marketing é ciência, a gente fala muito sobre isso. E o trabalho que a gente fez para a frase mobility anterior, esse demorou, acho que um ano e meio. Mais, né? Só que também ele foi muito bem sucedido. Então, acho que ali a gente conquistou mais confiança, porque também, né, o marketing também tem que conquistar a confiança de toda a corporação. Né? Então, a gente já tinha um pouco mais de moral para fazer esse trabalho tão importante que era realmente deixar claro que existia uma marca mãe, que é a frase de mobility, que se a gente pudesse fazer uma analogia, é como se fosse a Coca-Cola Company, que tem a Coca-Cola Sim, tem a Fanta, tem a Sprite, exatamente, e uma enormidade de outros produtos. Né? Perfeito. A frase mobility existe e a gente tem a frase de freios, a Nakata, a Controil, a Fremax e algumas outras dezenas de produtos. Mas um ponto interessante que a gente adotou, e aí foi uma estratégia nossa, é fazer de cima para baixo. Nós começamos com a diretoria. Depois fomos para a gerência. Depois fomos para os demais públicos envolvidos. Por isso que
também teve esse... Mas quando a gente foi, a gente não tinha volta, entendeu? Nós fomos já com terreno sólido. Então, acho que essas mudanças, assim, se eu puder sugerir, a gente tem que estar muito alinhado no seu corpo executivo. Nós somos uma empresa listada. Inclusive, depois, no final do projeto, ainda a gente compartilhou com o conselho. Não que o conselho tivesse voz ou veto, mas eu quero dizer que foi um ciclo completo, né, que a gente teve de fazer de conquista, não de convencimento, porque a gente realmente conquistou as pessoas. E hoje, quando as pessoas olham para a marca, falam, eu não consigo ver, a marca ficou velha, a marca anterior ficou velha, quando você coloca uma do lado da outra. Mas hoje eles falam isso, mas foi uma jornada. Uma jornada de confiança, é isso aí. Árdua. Muito trabalho, muitas reuniões. E pra gente já ir se encaminhando, ó, que o podcast aqui voa, né? Pra gente já ir se encaminhando pro nosso final de podcast, eu gosto de perguntar também, quando a gente olha pro futuro, olhando para né? A gente pode pensar em um prazo de 5 anos para frente, 10 anos para frente, né? O que vocês estão imaginando para a Fras-le como grupo, assim, né? Essa expansão dos países, né? Pra gente entender um pouquinho de estratégia, assim. Eu falo, assim, minha formação é de números, né? Então eu sou estatístico, né? Então, assim, toda vez que as pessoas me perguntam, eu falo, tá bom. Esgotamos os mercados em que estamos? Ou seja, vou dar um exemplo. Lona de caminhão. A gente é líder nos Estados Unidos, eu tenho um exemplo para vocês, somos líder no Brasil, na Argentina. E quando eu falo líder, é líder 50% de market share plus, tá? É líder. Líder. Então o segundo tem 5, 10, né? Então você fala assim, bom... outros produtos, nós temos 6, 8, 12. Um produto extremamente relevante no nosso portfólio é amortecedor, que é vendido com a marca Nakata. E no Brasil, a gente flerta ali com 30% de market share, mas a gente vê espaço para crescer. E na Argentina, muito. E no México, muito mais. Então, nós temos jornadas por segmento de produto e por geografia. Mas dentro desses elementos que eu te falei, de freio, suspensão, direção, transmissão de força para a roda. Então essa é uma jornada de 10 anos. Para você chegar em determinado posicionamento nas várias geografias, e eu falo de geografia-chave, tá? Assim, não dá para atacar o mundo, nós não temos essa pretensão, a gente escolhe algumas geografias onde faz sentido, onde a gente tem presença significativa e pode expandir o portfólio. A gente usa uma expressão powerhouse, tá? A gente expande o powerhouse. Então, expandir o powerhouse em novas geografias, mas a gente também olha para daqui 10 anos sempre para o negócio de reposição. Nosso foco é o negócio de reposição. E o negócio de reposição está mudando. Está mudando a tecnologia do veículo, que não tem mais motor a propulsão, ou ele tem, mas ele tem uma bateria junto. Ele tem todo o sistema de sensoramento, né, para você dar conforto, para dar mais segurança. Você tem formas agora de extrair energia cinética para abastecer a bateria. Então, existem novos elementos na manutenção automotiva que, vamos dizer, de 35 para frente, a gente quer investigar, porque o nosso negócio é manter a vida em movimento. Muito bom. Temos um plano de expansão, de consolidação, né? E é legal a gente pensar isso, né? Porque a gente olha muito para só a expansão no sentido de conquistar novos territórios, né? E muitas vezes o grande poder está onde é que a gente já domina, né? E ali a gente ainda tem oportunidade de crescimento, ali a gente não chegou no teto ainda, né? Que é o que a gente costuma falar, né? Por exemplo, se uma marca quer fazer uma campanha, quer fazer uma ação, aonde que ela tem que atacar, né? A mídia dela, assim, ela vai atacar num lugar que ela nunca foi vista, ela vai atacar num lugar que ela nem tem distribuição? Não.
Ela tem que atacar um território que ela já é forte. Até porque Isso, lá ela muito não bom vai ponto. entregar, né? Ela não vai entregar lá. É. Então, assim, a gente vai primeiro onde a gente já é forte. Claro que existe todo esse cálculo para saber se a gente já não tá no teto, né? Mas pra gente, ali, se a gente é forte, tem talvez muito mais chances de algumas ações gerarem um resultado muito maior, né? E com isso, sim, a gente tendo também mais fôlego e tal, a gente consegue começar a expandir aos poucos, né? Mas às vezes as pessoas têm essa ideia de, né, quero crescer, então eu já preciso colocar em outras frentes, em outros lugares que eu ainda nem estou, né? E é um esforço muito maior, né, pra tu entrar em novos lugares, assim. Nós estamos, parece o que eu vou falar, assim, você está chovendo no molhado, Sérgio. Nós estamos entrando na era de dados, né? Já estamos, não estamos entrando, já estamos na era de dados. Mas quanto as pessoas usam dados para tomar suas decisões? E na Frase Mobility a gente persegue uma cultura de dados. Isso está descrito, inclusive, quando a gente fala de comportamento da liderança. A gente precisa ter dados. Ah, mas eu vou ter os melhores dados. Assim, você vai ter os dados que são possíveis você obter, construa cenários com ele e tome suas decisões. E quantos dados, né? Com essa capilaridade global, com essa presença em tantos mercados, realmente os dados são muito ricos, né? Mas ninguém quer. Eu vou dar um exemplo Eles assim. estariam à disposição. Eu não vou dizer Estão à nome, disposição. mas uma empresa que eu trabalhei, eu falei, puta, a gente precisa comprar uma pesquisa. Não, mas quanto que é uma pesquisa? Ah, custa 100. Não, a gente faz. Peraí, mas a gente faz, a pessoa que vai responder sabe que é a gente, ele vai responder o certo, não vai... Assim, eu vou fazer uma conversa longa, curta, precisa investir. Porque a gente pensa em dados, mas vamos lá, você está adquirindo conhecimento, né? Você precisa investir na aquisição de conhecimento. Claro que ele vem hoje em formato bruto, né, que são dados, mas você também precisa investir na organização desses dados, padronização desses dados. A gente fala muito de inteligência artificial e eu tenho discutido muito isso internamente. Você só vai ter a inteligência artificial trabalhando bem para você se você tiver um conjunto de dados saneados e padronizados. Porque se você vai fuçar no lixo, você vai achar lixo. Sim. E tomar as decisões baseadas Inclusive no lixo. com IA. Com certeza. Galera, eu tô em casa, eu vou ter que ir no banheiro. Tô me mijando. Ainda bem que dá pra editar depois. Termina essa conversa. Sérgio, quando a gente fala em conteúdo, o que tu tem consumido ultimamente? Livros, podcasts, artigos, né? Da onde são as tuas fontes de informação, assim, que até tu pode compartilhar com a nossa audiência, né? Talvez alguma coisa que tu tá lendo, que tá te inspirando, que tá te guiando. Eu adoro ler. Então vamos começar. Eu sou curioso, né? Então, você fala assim, o que você lê? Eu leio de tudo. Não, ninguém lê de tudo. Não, eu leio de tudo. Eu tenho um livro do Carl Sagan, que é sobre astrofísica. Eu li. Eu li. Né? O do Harari também, né? Que é sobre o Homo sapiens. Eu também li. Né? Mas também li livros técnicos, né? Também li romances, né? Então você fala assim, eu gosto muito de ler. O que eu aprendi recentemente? Que ler livro pesa, cara. Pesa, o livro pesa. Então minha filha deu de aniversário para mim um Kindle. Kindle. Aquilo é muito bom, porque ele aumenta. E mais, você grifa e manda. Então você consegue fazer salvar, consegue salvar, fazer uma interação. Então sim. Séries, consumo séries. E aí você fala assim, consumo séries de eclético. Tudo que é tipo. Tudo que é tipo. Desde ficção, passando por geologia. Eu adoro essa área. Então, assim, eu acho que assim, isso me faz feliz, né? Me dá repertório, se eu posso falar assim. Eu consigo falar de várias coisas. Não tem profundidade em nada, mas eu consigo falar de várias coisas. Alguma que tu destacaria, assim, série ou algum livro que tu indicaria pra...
Olha, o que eu tenho feito é por temas, né? Então, eu continuo estudando. Então, esse é outro detalhe. Continuo estudando, tá? Não parei de estudar. E agora eu tenho... São temáticas. Uma temática que a gente sempre até versou é sobre o impacto das marcas. Então, hoje eu consigo fazer, via IA, selecionar um tema e trazer vários artigos correlatos àquele tema. Então, eu já uso IA. Então, eu tenho um agente que faz isso para mim. Eu uso uma IA chinesa, né, o ChatGPT, uma outra que eu me adaptei super bem, e ela comigo, porque quanto mais eu uso, é impressionante. Com ela só falta adivinhar pensamento. E aí, o que a gente vai fazendo? A gente vai pegando temas. E os temas, eu tenho vários artigos. Aí não é um livro específico. Entendi. Mas eu até sugiro, porque quando você vai procurar, muitas vezes você tem uma dúvida ou você tem um tema de interesse. Quando você coloca lá na IA, ele vai trazer vários artigos. Então você vai é impressionante como você vai versando e isso aumenta teu foco, né? Então, eu sugiro e eu tenho feito isso. Até porque eu estudo, trabalho, eu sou avô, marido, pai, então eu faço tudo ao mesmo tempo. Então eu consegui agora fazer, usando um agente de IA, estudar temas. Aí tem que gostar, volta a falar. Quem não gosta de ler, não pode usar o que for. Não é só ler, né? Eu gosto de bater papo, como que a gente está fazendo aqui. Eu gosto disso. E como a gente aprende também, né? Nesse formato. Assim, Formato de conversa. Se aprende com a experiência do outro, né? Minha filha, ela já é mãe e tudo, mas eu sempre falei para ela assim, você tem 2 jeitos de se aprender, né? Sofrendo pela experiência própria ou aprendendo com a experiência dos outros. Então, assim, tenta ouvir mais e aprender com a experiência dos outros, porque você vai sofrer menos. Muito bom, é um atalho para o caminho, acelerar esse caminho. Sérgio, muito bom te receber aqui, bater esse papo, conhecer um pouquinho mais sobre a tua história e ao mesmo tempo sobre a história das marcas que tu teve envolvida, né, nessa construção toda, assim, acho que é muito mérito teu, né, como o Juliano coloca, assim, em toda essa expansão que teve na Cata, que teve agora, né, a Fras-le e tal, então acho que é muito de ti como pessoa, a gente entender um pouquinho mais quem é o Sérgio aqui por trás também, né, assim, das curiosidades que ele traz pra gente aqui. Então, acho que valeu demais esse bate-papo com a audiência, assim, tenho certeza que a galera gostou muito. E se tu quiser também deixar um agradecimento aqui e colocar à disposição, daqui a pouco, alguma maneira que as pessoas tenham de se conectar contigo, no LinkedIn, no Instagram, se tu tá ali ou não tá, ou é mais off, né, dessas redes. Não, eu sou extremamente disponível, né? Se eu prego isso, né, realmente eu pratico. Então, no LinkedIn vocês vão ter todos os meus dados, Sérgio Montagnoli, então vocês vão lá, estão todos os meus dados, inclusive o WhatsApp, tá? Então, se quiser se conectar, essa é a forma mais rápida hoje de fazê-lo. Legal. Muito bom, hein? Eu só fiquei com vontade de apreciar algum prato que Sérgio Montagnoli cozinha, hein? Depois desse podcast. Nós vamos fazer uma edição a gente não especial. conhece as pessoas até trazer para um podcast. Essa é a moral da história. Sérgio, muito obrigado. A gente realmente tem uma admiração grande por ti, pela tua história. E foi realmente um prazer. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai curtir demais. Porque a gente traz aqui na Spread School, né, Cris, o mundo das marcas como ele é, né? A vida como ela é. E aqui a gente fala muito sobre isso, né? A teoria e a ciência aplicada no dia a dia para que as coisas realmente aconteçam dentro das organizações como elas são, né? As empresas, os seus jeitos, seus desafios, empresas familiares ou não, né? Um desafio interessante, né, Sérgio, das empresas familiares, que são a maioria no Brasil, inclusive, né? Mas é isso aí. É muito legal ter tido a oportunidade de estar conversando contigo. Obrigado pelas suas palavras e muito obrigado pela oportunidade. Legal, galera. Se chegou até o final do vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal,
É muito fácil, né? É só rolar um pouquinho a tela, clicar ali no botão de se inscrever e se quiser ativar a notificação, porque daí toda vez que a gente lança o podcast no ar, vocês recebem em primeira mão no YouTube e também deixa o like nesse vídeo pro YouTube entender que o nosso conteúdo aqui é relevante, e é óbvio que é, né? Mas ele precisa ter outros sinais, né? A plataforma precisa de sinais, e o sinal é curtindo, comentando, interage com a gente aqui. Eu também gostaria de agradecer os nossos incentivadores aqui, que é a SPR e o Mindset IPO, né? Essa casa que nos recebe aqui do Mindset IPO. Os links para vocês conhecerem também um pouco mais do Mindset IPO e da SPR estão todos aqui embaixo. É só dar uma roladinha, clicar ali para ver o site, Instagram, LinkedIn dessas marcas que são sensacionais. É isso, Juliano? Fechamos? Fechamos com chave de ouro, Cris. Muito bom. Valeu, Sérgio. Obrigadão. Um brinde aqui, ó. Saúde. Vamos. Canequinha.